Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 471. Eu sou Rafael Arinelli e abaixo o patriarcado. Eu sou Júlia Bart e quem é você no seu círculo de amizades? Thelma ou Luiz? Boa, boa. É de se pensar. É de se pensar, exatamente. Eu sou Nayara Reynot e eu espero que a minha voz aguente a aventura desse podcast tão bem quanto Thelma e Luiz. Ainda mais com tanta poeira, né, Nay? Exato, exatamente. São Paulo tá difícil. Uma chuvinha aqui essa semana, mas não limpou muito tempo, não. Tá bem Grand Canyon mesmo. Boa. Eu sou Daniel Cury e uma mulher empoderada incomoda muitos homens. Duas mulheres empoderadas incomodam muito mais. Nossa, essa foi boa, hein? Essa foi. Pegou na curva ali. Foi boa. Me inspirei. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos em mais um podcast para falar sobre um clássico. Dessa vez vamos falar aqui sobre Thelma e Louise, né? Filme de 1991 do diretor Ridley Scott e que certamente, né, vai ter muita coisa pra gente analisar, pra gente debater aqui. Antes de qualquer coisa, né, vale sempre ressaltar que a gente vai dar spoiler. Então, se você não viu o filme, se não quer tomar spoiler, pula esse podcast, né, como você já sabe. Agora, é um filme de 31 anos, né, gente? Eu acho que tudo bem, spoilers estão liberados, né? Eu acho que quem não viu o filme tem que correr pra ver, porque é um clássico realmente. É um filme muito forte, importante, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E é óbvio, né, que nós aqui, eu e o Dani, a gente não ia poder fazer esse podcast sem a presença de convidadas incríveis aqui, e por isso a gente já tem que agradecer aqui a presença da Júlia, que está aqui com a gente, né? Ju, muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar doando o seu tempo, vindo aqui conversar com a gente. E conta aí, o que é o Fidedigno? Você tá lá, tá trabalhando, escrevendo, como é que estão as coisas lá? Primeiramente, eu que agradeço pelo convite, é sempre muito bom estar aqui no Cinemação conversando sobre filmes e tudo mais. E sim, sou do Fidedigno, é um site, para quem não conhece, né, então é um site de cultura, nerd, geek, pop, onde a gente faz críticas, resenhas, tanto de livros, séries, filmes. E tá sendo bem divertido. Ultimamente a gente tá fazendo bastante lives também, lives de Westworld. Não sei se vai ficar datado esse podcast, mas estamos fazendo lives de Westworld. Então sempre que alguém quiser pode colar lá no YouTube que a gente tá cheio de conteúdo. Que demais! Vocês já fizeram sua pós-graduação em Westworld, então. Com certeza, meu Deus, é tanta teoria que eu já estou doida. Nossa, eu tô tendo que consumir vídeos explicando, porque é tanta coisa que passa ali que, olha, é difícil, hein? Difícil. Muito bom, Ju. Então vai lá, já fica essa recomendação, vai lá acompanhar a Ju lá dentro do Fidedigno. E temos aqui também a presença da nossa querida amiga, outra pessoa incrível, fazia tempo que não vinha aqui, agora tá voltando. A Nayara, né, tá de volta. Nay, muito obrigado também pela sua presença. E conta pra gente o que é o Nervos. É um estado de espírito? É um site? É um podcast? Olha, primeiro, obrigada pelo convite e finalmente a gente conseguiu se encontrar. Não tava se encontrando, não conseguindo assim conversar das últimas vezes, mas o Nervos, ele no momento é um estado de espírito, porque o site, vocês fizeram que ele tá parado, né, esse ano. Ele ficou parado porque foi uma junção assim de trabalhos que vieram, os outros trabalhos que eu faço, né, eu sou crítica de cinema, mas agora eu também estou trabalhando em curadoria, né. Então, aí, digamos que eu trabalho na curadoria do CinePE, que eu faço já desde a edição do ano 2020, aí já começou bem cedo esse ano, né? A previsão era que a gente conseguisse fazer ainda cedo, ainda no início do segundo semestre, o festival, mas é complicado, né? Para conseguir
viabilizar as coisas, então vamos ver, em breve ele deve estar acontecendo, e aí eu estava trabalhando nele, e apareceu também um outro trabalho no último mês, e aí agora que eu vou voltar a mexer no site, eu espero. Boa! Então é isso. Mas aí antes apareceu aqui o podcast de Cinemação, então é isso. Aê, que demais. Não, mas já vale a pena ir lá, porque tem muita coisa lá temporal também, né, Nay? Tem muita coisa bacana pra ler lá, né? Assim, eu espero, né, por exemplo, essa semana eu tava passando Creed 2 na TV, então tem vários textos lá de filmes que estão aparecendo, estão chegando no streaming, ou estão sendo lançados mesmos, né? Porque, por exemplo, a última cobertura que eu fiz da mostra, tal, então tem filmes que às vezes estão sendo lançados no cinema agora, então tem lá bastante coisa para vocês consumirem, e do podcast também as entrevistas que eu fazia com as equipes dos filmes nacionais, tal. Boa. Então tem coisas lá para consumir, sim, mas em breve, com o tempo ao tempo, voltarei aos trabalhos, né? Boa, tá ótimo. Muito obrigado de novo pela presença de vocês aqui. Tenho certeza que esse papo vai ser demais. Então fica aí com a gente, que daqui a pouco a gente vai falar sobre Thelma e Louise. Mas antes vamos pro Panorama. Panorama. Clássico aqui no Cinemação, e dia de clássico é dia de receber comentário de vocês, é dia daquela interação, né? Afinal de contas, aqui agora não tem desculpa de não ver o filme, hein? Filme de mais de 30 anos aí, é um filme que merece ser assistido, principalmente para quem ama o cinema, né? Então, se você gostou desse filme, se você quer comentar esse filme, é um momento oportuno, né, de você mandar seu comentário, mas também tem muita coisa sobre clássicos lá no nosso site, no cinemação.com. Lá você vai encontrar muitas críticas, né, sobre clássico, inclusive matérias, tem artigos também. A gente às vezes faz uma relação, né, pega um filme clássico e faz uma relação com outro assunto. Por exemplo, tem um artigo muito bacana lá sobre o Parque dos Dinossauros, onde a gente faz essa associação do Parque dos Dinossauros e a distribuição no cinema. Então, tipo, é uma das coisas que a gente faz, e tem esse conteúdo dentro do cinemação.com. Então, se você gosta de cinema, gosta de entender um pouco mais sobre mercado, entender um pouco mais sobre filme e tudo mais, vai lá no cinemação.com, você vai encontrar tudo isso e ainda vai dar um page view pra gente, que é muito importante, né, pra nossa estratégia de negócios aqui. É muito bom você ir lá e fazer isso. Para acompanhar o nosso podcast, onde a gente tá falando de clássicos, a gente tá falando sobre séries, a gente tá falando sobre filmes que saíram no cinema recentemente, a gente tá falando sobre tudo aqui. É sempre importante lembrar que os nossos podcasts, eles estão na sua plataforma de áudio preferida. Então vai lá no Spotify, segue a gente no Spotify, assina na Apple Podcast, se inscreve no Google Podcast ou no Castbox e favorita no Deezer, né? Assim você vai receber uma notificação sempre que tiver episódio novo. E para além disso, você pode também recomendar o nosso podcast para outros ouvintes, né? Afinal de contas, às vezes tem uma galera que fala, pô, eu escuto lá o Rapadura. Pô, você já ouviu esse daqui? É o Cinemação. Não é porque o cara escuta a Rapadura, né, Dani, que não pode escutar o Cinemação, né? Exatamente, porque é só ouvir tudo. Então é só ouvir tudo, gente. Exatamente. Pelo amor de Deus, aqui não tem concorrência, não. E podcast não é que nem série. Podcast, né, que você tem distribuir o seu tempo. Podcast você ouve enquanto tá na academia, dirigindo, no lavando louça. louça. É verdade, é uma boa. Então fica essa dica aí. Escuta o Rapadura, escuta o Nerdcast, e aí vem aqui e escuta também o Cinemação. Mostra esse podcast para outras pessoas, porque isso também é importante pra gente, né? Chegar a novos ouvintes aí, inclusive pra gente ir calibrando cada vez mais o nosso conteúdo. E para você que já acompanha o Cinemação, que adora o nosso trabalho, que sabe que a gente se esforça, tá aqui semanalmente, né, gravando conteúdo para vocês, vale a pena
dar aquela contribuição para o Cinemação. Para isso, é muito simples. O Cinemação está nas principais plataformas de financiamento, né? Então pode considerar PicPay, Apoia-se, Patreon, Padrim, a gente está em tudo. É só você procurar lá por Cinemação, né? E aí a gente hoje está trabalhando basicamente com 3 planos de financiamento. Você escolhe o plano que melhor cabe para você, que é melhor para você, e aí você começa a contribuir com o Cinemação. Fazendo essa contribuição, você também vai ter direito a receber um presente no final do ano. A gente já passou da metade do ano, hein? Então a gente já está planejando aí esse presente. É um presente exclusivo que a gente manda só para quem é patrão, e é um presente sempre demais, personalizado, que você não vai ver e encontrar em lugar nenhum. Só quem é patrão do Cinemação. Então vai que ainda dá tempo, porque a gente vai mandar para todos os patrões que ficaram com a gente no ano, né, de 2022. Ainda dá tempo de você participar e contribua através dessas plataformas. Você pode ir lá no cinemação.com/contribua e ver todas as plataformas, ou também entrando no cinemação.com, tem um botão lá no canto superior direito chamado Contribua. Você clica ali e aí você vai conseguir ver todas as plataformas que a gente faz parte. Se você quiser contribuir de uma forma unitária, a gente oferece também o Pix do Cinemação, que é o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você coloca esse e-mail lá na chave Pix, vai aparecer o meu nome e aí você coloca a quantia que você julgar necessária e faz a transferência, uma transferência única, que não tem ali compromisso nenhum, é só para ajudar mesmo, e isso vai contribuir com o Cinemação de uma forma que a gente possa manter os servidores aqui, né, a produção de conteúdo. A gente vai poder continuar pagando os autores, né, do site que estão lá escrevendo para você todo mês. Então vai lá, seja um patrão do Cinemação. E uma coisa que contribui muito com a gente, que a gente fica muito feliz de receber e que é muito importante que a gente receba, porque ajuda a gente, né, a fazer novos podcasts, a ver a sua opinião e saber o que você está achando, que é mandar o seu comentário sobre o podcast, sobre o episódio específico do podcast, sobre o filme que a gente estiver discutindo, sobre o tema que a gente estiver falando e tudo mais. Você pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com e você também pode comentar em qualquer espaço do Cinemação. Pode ser lá no Facebook, que, né, anda meio parado porque as pessoas não usam muito, mas está lá. Pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, pode ser na rede social que você quiser. Comente o que você acha, se você está ouvindo e tudo mais, que a gente gosta muito de ver os comentários. A gente sempre dá muito ouvido, né, para todo mundo que comenta, e claro, a gente lê aqui, né, como eu vou fazer agora, porque eu vou ler um comentário muito interessante do Miguel Camelo, que já comentou várias vezes. Ele comenta lá no Castbox. O Castbox é o único aplicativo de podcasts que tem espaço de comentários, né? Diferente, os outros geralmente não tem. Daí você pode comentar, se você ouve por outros, você pode comentar em qualquer rede social, claro, ou mandar um e-mail. Mas o Miguel comentou lá no Castbox. Ele comentou o seguinte: ele comentou sobre o 469, que foi o episódio que a gente falou sobre Elvis, né? O novo filme musical do Baz Luhrmann, né? Sobre o Elvis, obviamente. E ele comentou o seguinte: eu entendo boa parte da discussão, mas toda cinebiografia é um recorte. Ela serve para que você crie interesse no retratado e vá atrás de mais. Tem passagem de pano? Tem destaque para umas coisas mais que outras? Tem, mas para mim o filme é um acontecimento, como poucos se viram nos últimos anos do cinema. Vi numa sessão com a maioria do público de 50 a mais, e foi demais a sensação, todo mundo se divertiu, curtiu. Duvido quantos não saíram dali e foram ouvir Elvis. Eu fui um deles, missão cumprida. E se tiver o Best Cut, né, o corte do Baz Luhrmann, vejo amarradão, ele falou. Então, sensacional o comentário do Miguel. E é isso, que bom que ele curtiu, que ele se envolveu com o filme. Cinema é isso, né? A gente se envolver. Depois, na discussão, a gente vê falhas, pensa em algumas coisas. Mas acho que muito bom isso, né? Ter um filmão desse tipo. E que bom que o Miguel curtiu, gostou e mandou o comentário pra gente. Então, enfim. O Dan, e só aqui, né, pra gente já começar a falar sobre Thelma e Louise, você não acha que o Michael Madsen tem um quezinho de Elvis nesse filme, assim? Tem. Você não sentiu não isso? Não só nesse filme, né? Ele tem vários, assim.
É verdade, né? Que agora ele já tá numa certa idade, mas ele podia ter feito uma cinebiografia. Não podia? Nossa, eu achei ele muito parecido, assim. Ele tem uns trejeitinhos nesse filme aqui que lembrou muito Elvis, viu? Sim, exatamente. Ele é bem a cara mesmo. Hello. Hey, how you doing, little housewife? You all packed? We're out of here tonight. Well, wait now. I still have to ask Daryl if I can go. You mean you haven't asked him yet? Tell me, for Christ's sake. Mama, is he your husband or your father? It's just 2 days, for God's sake. Don't be a child. Tell him you're going with me. Tell him I'm having a nervous breakdown. Chegava aos cinemas no dia 11 de outubro de 1991 o filme Thelma e Louise, né, filme do Ridley Scott com Susan Sarandon, com a Geena Davis, que nos presenteou com uma história poderosa, né? Afinal de contas, a gente está falando do comecinho ali da década de 90, né? Outro mundo, outro momento histórico, e a gente está aqui falando de um filme que teve um orçamento de 16 milhões de dólares, um pouco mais que 16 milhões de dólares, e ele arrecadou 45 milhões de dólares, ou seja, um filme com baixo orçamento que teve uma arrecadação bem legal. Thelma e Louise conta a história de duas amigas, né? A Louise, que é uma garçonete, que quer aproveitar a vida ali, e a Thelma, que é uma jovem dona de casa que se sente presa, né? Dentro dos parâmetros sociais ali que foram impostos. E aí, cansadas dessa vida monótona que elas levam, as amigas resolvem deixar tudo para trás e pegar a estrada. E durante a viagem, elas se envolvem em um crime e decidem fugir para o México, mas acabam sendo perseguidas pela polícia americana e aí elas precisam se virar para sobreviver. Dani, diz pra gente, um clássico, assim, com muita gente legal, muita gente talentosa ali, né, nos bastidores, na frente da câmera também. Então diz pra gente qual que é a ficha técnica de Thelma e Louise. Bom, vamos lá. O Ridley Scott, né, o diretor, acho que todo mundo conhece alguma coisa dele e tal. Inclusive, eu acho muito interessante pensar nos filmes dele. Ele tem meio que uns altos e baixos, na minha opinião, pelo menos. Ele faz uns filmes, enfim. Mas enfim, ele já tinha feito, né, quando ele fez o Thelma e Louise, ele já tinha feito o Blade Runner e o Alien, né? E o Alien, inclusive, um filme também com uma mulher como protagonista muito forte, lembrado até hoje, né? E depois ele faria o G.I. Jane, né? Que tem um outro nome até acho que até o limite da um nome meio genérico no Brasil, mas que é o G.I. Jane, que até virou motivo de piada recente piada lá do Oscar, foi em cima desse filme, mas que também é um filme lá com a Demi Moore, com uma mulher muito forte e tal, como protagonista. Mas, além desses filmes que ele fez, ele também viria depois a fazer lá o Gladiador e o Falcão Negro em Perigo, que junto com o Thelma e Louise são os que levaram ele à indicação ao Oscar, né? Assim, estão entre assim, seus melhores filmes, talvez, embora haja controvérsias a respeito de Gladiador, talvez, quem sabe, mas não é o caso aqui. O roteiro desse filme, do Thelma e Louise, é da Kelly Curry, que não é minha parente, né? Ou talvez louco. Seja, né? Tem que fazer aquele exame de genética, sabe? Aquele negócio de DNA lá. A Kelly Curry foi justamente a única pessoa desse filme que ganhou um Oscar, né? Sim. E só pra destacar, inclusive, o Thelma e Louise foi exibido em Cannes, lá em 91, e foi um grande filme falado, né, na época dos período de festivais até a temporada de premiações, né? Só que ele não ganhou nenhum prêmio, até porque ele nem estava competindo, né, lá em Cannes. Mas a Kelly Curry foi a premiada no Oscar. Ela foi, pelos meus cálculos, a 8ª mulher a ganhar o Oscar como roteirista de roteiro original, né? E depois do Thelma e Louise, que foi inclusive o primeiro roteiro dela, ela viria a fazer muito trabalho também como produtora, como diretora também, não tantos trabalhos como roteirista, e entre os destaques tem a série Nashville, que é uma série que ela fez durante muito tempo, dirigindo e roteirizando também. A montagem do filme é do Tom Noble. O Tom Noble
é um grande montador, tinha feito Fahrenheit 451 lá do Truffaut, A Costa do Mosquito e tal, e ele já tinha ganhado um Oscar pelo filme A Testemunha, que foi uns anos antes aí do Thelma e Louise. A fotografia é do Adrian Biddle, que tinha feito filmes, né, como Aliens, o Resgate, que não é do Ridley Scott, mas é da franquia, óbvio. Willow na Terra da Magia, e depois viria a fazer o 1492, que também é do Ridley Scott, né? Mas ele não é um colaborador muito constante, né, do diretor. E a trilha sonora é do Hans Zimmer. O Hans Zimmer, né, que enfim é super conhecido, faz trilha sonora de muito filme. Nessa época, quando ele fez o Thelma e Louise, ele já tinha feito coisas como Rain Man e Twister, né? Mas só há uns 3 aninhos depois aí que ele ganharia o Oscar pelo Rei Leão, faria o Gladiador também com o Ridley Scott e tudo mais. E no elenco a gente tem a Susan Sarandon, também, que já era... Inclusive, é legal que tem várias histórias, né, de bastidores do Thelma e Louise. Teve várias atrizes que eram icônicas da época que foram cogitadas, né, pro filme. Incluindo até a própria Meryl Streep, Michelle Pfeiffer, né, e tudo mais. Mas a Susan Sarandon já era uma reconhecida muito pelo Rocky Horror Picture Show e muitos outros filmes, e mais pra frente viria a ganhar Oscar e tudo mais. Tem a Geena Davis, que essa sim estava surgindo, né, despontando como um grande nome aí de Hollywood, e depois, infelizmente, não fez tantos papéis assim, mas ela também teve alguns papéis, talvez não de tanto destaque. Thelma e Louise acabou sendo o grande filme da Geena Davis, né, acredito, mas entram vários fatores, inclusive coisas relacionadas ao fato justamente dela, como mulher, ter chegado naqueles 40 anos e aí não consegue mais tantos papéis. O próprio Thelma e Louise abriu muito os olhos dela, né, para isso, e fez ela ser uma ativista, né? Ela é uma ativista hoje muito forte em relação à questão das mulheres em Hollywood e no mercado do cinema, né, nos Estados Unidos. Mas claro, fez muitos grandes filmes. Acho que o mais famoso da galera é o Stuart Little, né? Que ela é a mãe do menino e do ratinho, de certa forma, né? Mas enfim, passando aqui só por elas, pra depois citar também que a gente tem o Harvey Keitel, que também já tava, né? Já tinha feito grandes filmes nessa época. O Michael Madsen, que viria a aparecer no Cães de Aluguel, né? E muitos outros filmes, mas aqui nessa época, enfim, tava seguindo com a carreira dele, ok, mas acho que depois que ele viria a fazer filmes um pouco maiores, e o Thelma e Louise também tá entre os maiores que ele fez, acredito eu. E ainda tem o Christopher McDonald, o Stephen Tobolowsky e, claro, por último, mas não menos importante, o Brad Pitt, em seu primeiro papel importante, no papel que alçou ele pro estrelato, inclusive já como galã e tal, né? Sim. Então esses são os principais nomes pra gente citar aqui do Thelma e Louise. Eu divaguei, mas enfim, achei importante falar sobre a situação das pessoas aqui do filme quando eles estavam fazendo o Thelma e Louise. Boa. Eu acho interessante até para ressaltar, né, porque você falou sobre as premiações e, bom, o Thelma e Louise, né, ele esteve indicado ao Oscar, ele foi indicado na seguinte categoria: melhor diretor, melhor atriz, melhor fotografia, melhor edição e melhor roteiro original, e foi justamente por esse último que ele acabou levando. Mas antes disso, ele esteve lá no British Academy Film Awards, né, no Globo de Ouro, Cannes, né, como você falou. Então, assim, foi um filme que correu pelo percurso comercial, assim, de uma forma bem competente, né. E a Kelly Currie ganhou o Globo de Ouro e o WGA, né, o prêmio do Sindicato dos Roteiristas também. Então, acabou sendo o grande ponto, né, chamariz mesmo das premiações, onde eles ganharam mais, né? Teve prêmios, assim, outras coisas menores. Tanto, acho que o prêmio, a Susan Sarandon e a Geena Davis dividiram o prêmio daquele National Board of Review, o NBR Award lá, né? Mas o roteiro acabou sendo o grande chamariz mesmo, né? O que puxou o filme na temporada de premiações. Perfeito. E teve indicações são poucos filmes, né, que tem essa indicação: melhor direção, montagem, fotografia, 2 atrizes, né, roteiro. Então, tipo, essa trinca aí de indicações, não é todo filme que consegue, né, tem aqueles cálculos que o povo faz, né, quantos filmes são assim e tal. E foi no ano do Silêncio dos Inocentes, né,
Então você teve a Jodie Foster que ganhou como atriz nesse ano, né? Então a competição tava acirrada, né? E até antes da gente entrar no próprio filme, eu acho interessante, porque eu comecei falando aqui, né, que é um filme de 1991, no início dos anos 90 e tal, e é interessante só a gente posicionar algumas coisas, e lógico, né, se vocês quiserem complementar ou me corrigir também, né, fiquem à vontade, mas, assim, tem coisas aqui que eu acho interessante da gente posicionar, até pra gente entender o momento histórico desse filme, porque esse filme ele é lançado em 91, e ali na década de 90 a gente tá começando a viver o que eles chamam de a terceira onda do feminismo, né? Então, assim, o feminismo ele é dividido em 3 grandes ondas aí que aconteceram, enquanto na primeira onda era focada principalmente lá no sufrágio e na derrubada, né, de obstáculos legais que buscavam, né, igualdade de gênero, como, por exemplo, o direito ao voto, né, direito à propriedade, etc. Aí a gente teve a segunda onda do feminismo, que acabou ampliando o debate sobre justamente essas questões e também começou a abordar questões como sexualidade, família, mercado de trabalho, direitos reprodutivos, desigualdade legais e tal. E aí a gente chega na terceira onda, que é justamente onde esse filme está se encaixando. A terceira onda ele tem início justamente no início da década de 90 e ele é quase que como uma resposta às falhas da segunda onda. Então, enquanto assim, a segunda onda sofreu, né, com algumas retaliações por conta de iniciativas que o pessoal teve e tal, e daí, né, sofreu com isso, o feminismo da terceira onda, ele visa desafiar ou evitar aquilo que era definido como algumas definições essencialistas, né, da feminilidade e tal. Então ele vai justamente por esse lado, assim, ele vai tentar corrigir algumas coisas ali dessa segunda onda. E é interessante isso, porque ele vai pegar, inclusive como um marco ali, justamente as experiências de mulheres brancas de classe média, né, que acabam percebendo, né, que existem ali outras mulheres de outras cores, etnias, nacionalidades, religiões e tal. Então ele pega a onda nisso para começar essa terceira onda. E é interessante porque o filme e as personagens que a gente conhece aqui, elas se encaixam demais, assim, a característica delas se encaixam demais justamente nessa terceira onda do início da década de 90 que a gente está vivendo. É óbvio, né, e deixar bem claro aqui, que isso não está marcado na pedra, tipo, o início da década de 90 é a terceira onda, não é isso. Isso foi um movimento, né, que foi acontecendo e as pessoas foram percebendo isso. E aí eu acho muito legal que quando a gente começa a assistir o filme, tava até reparando isso, porque o filme hoje, ele, para quem quiser assistir ele tá no Prime Video, né, então dá para assistir ele inteirinho lá, mas uma das coisas que eu acho muito interessante é que, assim, com 10 minutos, a Thelma e a Louise, elas já estão na estrada. Elas já estão dentro do carro e já partiram, sabe? Elas já estão na estrada. E isso é interessante por quê? Porque o Ridley Scott, ele usa 10 minutos do filme para posicionar a gente, para falar, essa é a Thelma, essa é a Louise, a Thelma é assim, a Louise é assim, sabe? Ele já começa a fazer esses posicionamentos. E isso é muito legal, porque deixa a gente muito familiarizado, ele é muito eficiente porque é um discurso muito direto ali, e aí a gente já, com 10 minutos, a gente já tá pegando a estrada com elas, que já são nossas amigas, sabe? E nos 20 minutos que tem o primeiro ponto de virada, né? Com 20 minutos. A Louise mata nos 20 minutos. E é interessante isso, porque assim, eu até vi uma entrevista com a Kelly Curry que ela fala assim, gente, eu vi esses manuais de roteiro, nada, sabe? Ela falou, gente, pra escrever roteiro tem que ver filme e escrever, né? Assim, meio que conta, só que ele é usado, o próprio Thelma e Louise é usado como exemplo para muitos desses ditos manuais ou, enfim, livros sobre roteiro e tal, como exemplo de algo que consegue apresentar muito rápido, porque quando se estuda roteiro, muito do que falam é assim, principalmente esse padrão hollywoodiano, né, que é do tipo, não gasta tempo com o que não precisa, então assim, apresenta o personagem, já faz isso e já começa logo, porque o público quer ver logo o que vai acontecer, né, não fica enrolando e tal, e é um pouco isso, embora seja talvez justamente porque muito dessa agilidade com que ele apresenta as personagens e já coloca a gente na estrada com elas, tá no fato de que a gente vai descobrir mais sobre elas durante
a trajetória. Então, aos poucos você vai vendo o desenvolvimento da Thelma, entendendo um pouco melhor o passado da Louise, né, que a gente pode conversar aqui depois. Mas é isso, tipo, ele também, muito da riqueza do filme se dá nessa, que você justamente não sabe tanto dela, você sabe o básico pra partir pra estrada, né? Eu acho que também, além de o filme, né, situar nesse começo, 10 minutos ali, mostrando quem são as personagens, eu acho que ele apresenta muito o ponto de partida de como essas personagens estão nesse momento para depois o que elas vão ser no futuro. E isso é muito presente pra mim, assim, na Thelma, o quanto ela muda ao longo da jornada ali delas e o quanto ela se transforma em uma outra mulher e vai descobrindo coisas sobre ela que ela nem sabia, porque ela era super reprimida naquele relacionamento dela com o marido dentro de casa, sendo uma esposa. E aí, quando a gente vê que esse é o ponto de partida dela e depois como ela vai mudando, e também tanto a Louise também, que começa de uma forma totalmente mais reservada, muito mais, assim, não tão aberta, né, tanto que ela super dá vários conselhos, age como uma mãe ali pra Thelma até em certos momentos, e depois ela vai meio que relaxando ao longo do filme, sabe? Então é muito importante esse momento, assim, que a gente consegue ver esse começo de como elas estão e daí pra onde elas vão. Inclusive no começo mesmo, né, quando elas são apresentadas, a gente tem um pouco disso mesmo, assim, ali a gente já vai vendo elas encaixadas nesse cotidiano, porque a gente tem, assim, a Louise, ela tá ali servindo café e tal, e daí logo no começo a gente já vê ela servindo café, ela chega para aquelas duas meninas e fala, descafeinado ou com cafeína, né? Ah, com cafeína. Pum, joga, daí vê as meninas fumando e fala, viu, vocês não acham que são muito novas, não? Pra tá fumando? Então, tipo, ela já tem uma atitude... Mas ela volta e fuma, né? Ela volta e fuma, mas é uma atitude quase maternal mesmo, né? Do tipo, vou tentar ajudar aqui de alguma forma. E ela faz isso com a Thelma, né? Em vários momentos também, né? Tipo, não sigam o meu caminho, né? Uma coisa meio assim. Exatamente. E nessa questão também ajuda, acho que essa apresentação rápida, o fato de que o roteiro apresenta e estrutura o marido da Thelma de uma forma bem caricatural, assim. Não é que ele não chega, não é inverossímil, porque a gente sabe muito bem que tem tipos que são exatamente como o marido da Thelma. Mas o fato de mostrar ali em pouco tempo, daquela forma caricatural, aquele conjunto do homem machista, assim... ajuda a entender que o casamento dela é uma droga muito rápido. Então isso também ajuda, né, digamos, né, nessa apresentação instantânea ali, mais ou menos dos 10 minutos que vocês comentaram. You let her go, you fucking asshole, or I'm gonna splatter your ugly face all over this nice car. All right, hey, just calm down. We're just having a little fun, that's all. Looks like you got a real fucked up idea of fun. Go on. Turn around. In the future, when a woman's crying like that, she isn't having any fun. Eu gosto muito como, tipo, a casa dela é meio bagunçada, tem uns papéis grudados, assim, parece que tá, tipo, umas fotos, né, assim, meio que pra, talvez, o trabalho do marido dela, não sei. Por mais que ela seja, então, tipo, a casa tá em obras, inclusive, né? Sim. Tem uma escada, tem o povo trabalhando lá na frente, o cara fica bravo, cai. Tem né, essa coisa até de comédia, né? Mas o que é muito simbólico também, né? O lance de estar com a casa em reforma, né? Quer dizer, tá saindo do comum, né? Tá havendo uma mudança ali, né, de estrutura mesmo, né? Exatamente. E aí a casa da Louise, eu até lembro que a primeira coisa que eu pensei, porque assim, a primeira vez que eu vi Thelma e Louise faz tanto tempo que então foi praticamente foi um rever quase que pela primeira vez, assim. Mas a primeira coisa que eu pensei foi assim, nossa, é uma casa muito arrumada e muito sofisticada, né, pra uma garçonete, né? Só que daí ela tem o namorado que é músico, meio ausente e tal, né, que é o Jimmy, e faz muito sentido, né? Ela é muito organizada, então ela talvez esteja até se mascarando, né? Ela tá vivendo uma vida um pouco de... quase que já em fuga, de certa forma, né? Porque daí depois a gente vai descobrir que ela teve algum passado muito cheio
cheio de traumas e dificuldades e tal, no Texas, que ela não pode pisar no Texas nunca mais, né? Sim. Até as roupas dela, ela tá meio travada, meio sabe assim, encaixotada num padrãozinho. E é isso que a Júlia falou, ela vai se relaxando aos poucos, acho que é um pouco isso, ela vai voltando a ser quem ela era, né? Ela tá num momento, nesse começo de filme, ela tá organizadinha, porque é onde ela encontra esse conforto que talvez ela tenha encontrado nessa cidade, né? Mas sabe o que eu gosto também? Eu gosto dos pontos e contrapontos que esse começo, esses 10 primeiros minutos mostram pra gente, que é a essência desses dois personagens, né? Porque elas se complementam muitas vezes. Então, isso que você estava falando sobre a casa organizada e tal, eu acho muito interessante porque a primeira cena é da Louise num café e ela tá em meio ao caos, né? Porque ela tá andando, tá servindo, tá falando, vai pra cozinha, um monte de gente falando, pega o telefone, vai pra um lado, aí o cara atende pra falar com a Thelma e não sei o quê. Tipo, é um caos ali. Mas isso tá dentro do trabalho dela, então ela tá num caos. Quando ela pega e liga pra Thelma, a câmera corta e aí a gente vai pra casa da Thelma e aí a gente vê que a Thelma, em contraponto àquilo, ela tá num ambiente muito mais calmo, mas a estrutura física do lugar é um caos, porque tem um monte de coisa grudada e é um espaço meio pequeno, claustrofóbico e tal, mas ela tá sozinha, então é um contraponto, sabe? Enquanto a Louise, ela tá num lugar que é claustrofóbico porque tem muita gente, a Thelma tá num lugar claustrofóbico porque é um espaço pequeno. E aí, quando ela chama o marido e fica aquela situação ali, eu adoro esse primeiro diálogo, que é quando ela chega e fala assim, eu preciso pedir pra ele. E aí ela chega e fica falando, querido, daí você fica assim, agora que ela vai pedir dela, o que você quer de jantar? Aí ele tô me lixando pro jantar. Aí ela, tudo bem e tal, dá uma desconversada, daqui a pouco, então, querido, daí a gente, então é agora que ela vai pedir. Daí ela fala uma outra coisa, então, tipo, até essa artimanha, sabe, essa coisa fluida e como ela consegue se adaptar àquele ambiente, você vai vendo isso, né, que são esses contrapontos. E aí quando acaba essa cena, efetivamente, ela meio que já liga pra Louise pra falar assim, então beleza, você passa aqui, me pega e tal. Aí a gente tem outro contraponto, que é justamente essa apresentação da casa da Louise, que é toda metódica e tudo certinho, e ela limpa o copo e coloca o copo, né, pra secar e tá tudo certinho ali e tal. Então a gente vê isso, que há um vazio, né? Enquanto a Louise tem um vazio, a Thelma parece que tá transbordando, tem coisa demais ali, ela não tá conseguindo respirar de tanta forma. Então esses pontos e contrapontos que eu acho demais, assim, de você ver como um personagem vai complementando o outro, né? E aí é lógico que depois isso que a Júlia falou, que elas vão evoluindo ao longo da história, vão se descobrindo, nessas descobertas que também elas vão de novo se complementando, né? Elas vão de novo entendendo que o talento de uma complementa o talento da outra e tal, e aí tem um discurso muito poderoso de união mesmo, né? União entra, né, em contato com essa questão do feminismo e tal, então isso é muito bacana da gente ver como juntas elas são muito poderosas, né? Até a própria Thelma no começo, no começo e ao longo do filme, ela é mais, obviamente, menos experiente, né, mais bobinha e tal. Então ela leva uma lanterna, né, porque vai precisar de luz no lugar lá. Ela quer levar, ela pega a arma do marido, né, porque ela até fala, não, vai que tem, né, um urso. Então ela tá supostamente preocupada com os perigos possíveis, mas são uns perigos mais, né, ela fala, é um maníaco no meio da floresta, né, uma coisa meio exagerada. E aí quando os perigos surgem, que no caso são homens, né, que é o primeiro, o do bar lá, o Harlan, e depois o próprio personagem do Brad Pitt, ela não percebe, né? E a própria Louise, que é quem segura ela um pouco, fala, principalmente no bar, né? Fala, não dá trela pra ele, ela vê que ela vai estar menos afeita a se responder, né, pros homens, sabe? Porque ela já tem mais experiência. Então é isso, a Thelma tem alguns medos, mas ela não tem os medos que ela, entre aspas, deveria ter, né? Assim, ela justamente por não ser tão experiente, né? Por ter até menos histórico de vida, até acho que
É bem interessante essa diferença que não é tão grande, mas tem uma diferença de idade das duas, assim. Só pra complementar, porque foi uma experiência, assim, que eu tive vendo o filme, que eu olhava, assim, pra Thelma sendo tão, sei lá, inocente mesmo, né, em relação a esses homens, né, e eu ficava pensando, mulher, acorda, pelo amor de Deus, não é isso, não. E aí, depois a gente percebe, de fato, que ela não tem nenhuma experiência, que aquele relacionamento dela foi o único da vida dela, que ela casou jovem, e que ela não tem, assim, nada além daquele relacionamento, que realmente é um relacionamento horrível, porque ela não consegue nem conversar com o marido dela, nem ela falar que vai sair, sabe? Então, é algo, assim, que eu acho que nessa época, e olhando pra essa época, né, é totalmente visível que é algo que realmente acontecia, né, e até hoje também não é tão diferente, assim, em alguns casos, mas dava vontade, assim, de sacudir ela às vezes, mas depois a gente entende por quê, né, o motivo. Muito do roteiro anda justamente por conta de toda essa inocência dela, né? Assim, é tudo, acho que praticamente tudo que acontece é muito em função dessa inocência dela. Os principais pontos de virada realmente vão nisso. Aproveitando nessa questão, né, da diferença, né, dessa dupla complementar, a Rita Kempler, ela, quando fez a crítica para o Washington Post na época, sobre o Thelma e Louise, ela comparou com os buddy movies, né? Os filmes de duplas, né? Que é muito comum, especialmente no gênero policial, como é o caso, assim. E justamente de ter essa dinâmica de amizade e estranheza, né? Dos opostos, né? Que isso vai movimentando a trama. Então, em certo ponto, essa diferença que tem das duas é o que movimenta de fato, como o Dani falou, esses pontos de virada principais, né? O primeiro incidente, né? E outras coisas que vão justamente transformando elas e ao ponto que acho que no final as duas meio que se equiparam, né? A Louise vai meio que se fragilizando, né, um pouco, né? Antes ela é justamente a mais maternal, mas ela vai se fragilizando ao longo da narrativa, enquanto a Thelma vai se empoderando cada vez mais. Não se fragilizando, mas assim, a Louise vai se humanizando mais, né? Que ela vai abrindo um pouco aquela cascadura que ela colocou, aquela armadura que ela põe para seguir, e aí essa situação vai se invertendo ao longo do tempo e se equilibrando. E eu acho que até, não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas uma das coisas que eu pensei enquanto eu estava assistindo o filme foi assim, que eu achei interessante, né, do fato do filme estar nas mãos do Ridley Scott, que é um diretor que, como o Dani falou até no começo, né, ele tem uns altos e baixos e tal, e aí eu vendo depois uma entrevista da própria Susan e da Jean agora recentemente, assim, falando do filme, né, porque o filme tinha feito 25 anos, né, uns anos atrás e tal, e elas começaram a dar algumas entrevistas e tudo mais, e aí uma das coisas que elas falaram foi que elas adoraram o fato do Ridley Scott, ele dá muita liberdade para elas, assim. Então a Susan até tem um momento que ela fala assim, eles lendo o roteiro, ela vira pro Ridley e fala assim, qual que é o sotaque, né, delas? Porque elas estão ali no interior dos Estados Unidos e tal, qual o sotaque a gente tem que puxar para fazer, né, esses personagens e tal? E o Ridley olhou e falou, fala do seu jeito aí mesmo e tá bom, sabe? Não queria colocar nada. E daí ela falou, mas cara, você tem que dar um direcionamento. Então ele falou, fala você o que é o melhor. E aí a Dina, ela até fala isso, ela fala que como ela era uma atriz que estava no começo da carreira e tal, ela tinha estudado muito o roteiro e estava pronta, né, para fazer o papel, mas ela estava muito pronta também para, tipo, a hora que começasse a ler o roteiro, trazer as impressões dela, mas dentro do roteiro, né? E aí quando foi desenvolvendo aquela leitura, ela foi vendo que, tipo, muita gente dava palpite que tava além do roteiro. Então as pessoas olhavam aquilo e, tipo, iam dando, né, pitacos ali. Mas ela podia ser mais assim, ser mais assado e tal. E aí ela falou que ela ficou, assim, ela achou maravilhoso esse processo, porque justamente dava liberdade pra ir criando os cacoetes do personagem e tudo mais. Então, o Ridley Scott mesmo já deu declarações que a parte mais difícil pra ele
é fazer o casting, porque ele precisa ter atrizes, ou no caso atores, né, que ele sinta confiança e que ele possa dar essa liberdade, porque ele gosta de trabalhar dessa forma. Então, pra ele é a parte mais difícil, porque precisa encaixar, o casting precisa encaixar. E aí a hora que encaixa esse casting, a hora que tem o casting bem feito, aí ele gosta de, né, incorporar bem esse casting, mas dá muita liberdade pra galera criar, falar e tal. E isso foi uma coisa que eu achei boa pro filme. Porque um dos questionamentos que eu tava fazendo no filme não foi nem em termos de qualidade da direção do Ridley e tal, mas uma das coisas que eu fiquei olhando o filme pensando foi assim, cara, ia ser tão legal ser uma mulher dirigindo, sabe, o filme. Mas assim, não que o fato de ter sido Ridley prejudicou, entendeu, o filme. Mas na hora que eu tava assistindo, eu pensei isso. Eu falei, putz, ia encaixar demais, né, ser uma mulher dirigindo, né, uma roteirizando e tal, com essa história. Mas, enfim, o fato dele ter dado essa liberdade, eu acho que acabou abrindo uma brecha ali pra elas criarem, né. Vocês sentiram alguma coisa nesse sentido, assim, assim, vocês gostaram de ter sido a direção do Ridley? Eu não sou grande conhecedora da filmografia do Ridley Scott, mas eu acho que vale pelo fato, assim, que aquilo não era um ambiente, algo novo para ele, justamente porque ele já tinha feito Alien, então esse protagonismo feminino ele não veio do nada, então ele sabia como colocar protagonistas femininas fortes, né? Não fazer caricaturas dela. E eu não sei, eu não acho que prejudica, né? Ele olhando a filmografia ali dele, depois do Alien, do Blade Runner e tal, ele larga um pouco a ficção científica e ele investe um pouco nesse gênero policial. Ele faz o Perigo na Noite, em 87, e o Chuva Negra, em 89. Mas é justamente com Thelma e Louise que ele consegue, né, fazer um filme desse gênero bom, estourar, tudo mais. Então, pra mim, eu acho que não vejo assim como um demérito, porque ele é homem e tal. Eu acho que ali, ainda mais naquele momento, é meio que uma união de forças. Talvez o nome, como Ridley Scott, é justamente o que fez com que, num primeiro momento, o pessoal desse atenção. Justamente assim, que um filme como Thelma e Louise fosse pra Cannes naquele momento, sim, sabe? E mesmo fora de competição e tal, mas é o chamariz naquele primeiro momento, e aí depois as pessoas descobrem o trabalho ali do roteiro de uma roteirista estreante, como a Kelly Curry, então, e ver o trabalho das protagonistas e tudo mais. Então, eu acho que as coisas ali se complementam, ainda mais naquela época, sendo 91, mas é óbvio que se o filme fosse feito hoje, eu acho que com certeza faria muito mais sentido que fosse uma diretora mulher dirigida à frente do projeto, mas eu acho que não necessariamente ter um diretor homem vai ser um demérito. Sim. Mas ali faz muito sentido, assim, e acho que é o que ajuda o filme a funcionar, essa combinação faz o filme funcionar, assim, não só o resultado final, mas assim, todo o marketing que envolve, é claro, uma produção hollywoodiana. Eu concordo com a Nayara, e também o que eu acho muito interessante é que, pelo menos pra mim, assim, o Ridley Scott é a pessoa que menos chama a atenção nesse filme. E eu fiquei até um pouco assim chocada quando vi que era um filme dele, porque conheço vários filmes dele, e esse eu sempre soube por Thelma e Louise. Eu nunca lembrei desse filme por conta dele. Tanto que esse filme é uma referência em várias outras coisas da cultura pop e tudo mais. E recentemente até eu tava assistindo Modern Family e eles citam Thelma e Louise. Então, assim, eu acho que ele é a pessoa que menos, talvez, obviamente teve impacto, obviamente tudo que ele fez no filme é de grande mérito, assim, mas eu acho que essas protagonistas brilham tanto e tão mais do que qualquer outra coisa no filme, que é difícil até pensar assim, nossa, se não fosse o Ridley Scott, porque eu acho que tem muito um trabalho, assim, das duas mesmo, e de como elas se empenharam pra produzir esse filme, como elas deram vida própria pra essas personagens. Are you a criminal? No, not no more, Thelma. Let's see. Besides busting pro, I haven't done one wrong thing. What'd you do? I'm a robber. You're a bank robber? No. I don't rob no banks. Come on. What'd you rob? Well, let's see. Let's add it up here. I robbed a gas station, a couple convenience stores, liquor stores.
Oh, my God. Uma coisa legal sobre essa questão do ouvir, né, as pessoas e no caso as mulheres pra esse filme, foi a Geena Davis que meio que bateu o martelo pra ser o Brad Pitt, né, escolhido, que ela falou assim, gente, pelo amor de Deus, chama esse loiro aí, né, tipo, deu muito mais certo. E tem aquela história de bastidores que naquele momento em que tem aquela cena, né, de sexo entre a Geena Davis e o Brad Pitt, teria uma da Susan Sarandon com o Michael Madsen, né? Tipo, dos personagens e tal. E foi a Susan Sarandon que chegou a falar, gente, não faz o menor sentido. Ela não tá no menor vibe de sexo nesse momento. Não, pra Thelma faz, né? Ela tava naquela descoberta, ela tava encantada com o cara, ela tava, né, numa efervescência assim e tal. E tem toda a história, né, do marido dela, então, tipo, ela provavelmente teve só o marido dela, vai saber se era muito, né, provavelmente não era lá muito bom de cama, então ela, né, tipo, aproveitou lá. Mas no caso da Louise, não faria o menor sentido, e foi a Susan Sarandon que falou, gente, não tem porquê, né. E tem uma outra cena que foi a Susan Sarandon que sugeriu, que é uma que é à noite, que ela tá, tipo, olhando pro... É uma cena rápida, ela tá meio que olhando pro nada, e aí elas falam, vamos, a Thelma fala, vamos, ela fala, vamos, ela fala que tá tudo bem só, mas assim, ela tava meio que reflexiva. Daí ela até contou numa entrevista, ela falou assim, gente, eu sugeri como atriz, do tipo, do ponto de vista de uma atriz, seria uma cena interessante. Falou, depois que eu vi que foi um puta trabalho, que teve que pegar luz pro deserto à noite. 7 horas de montagem. Não sei quantas horas de preparação pra cena, né? Ela falou, eu fiz do ponto de vista do ator, né? Mas foi aceito e tal. Então, só pra, assim, essas coisas que são interessantes de ver, né? Como que mostra, assim. Mas uma coisa que eu acho que o Ridley Scott faz muito bem, ele aproveita, né, do road movie, né? De ser por vários pedaços, essas características típicas, né, do road movie, e você poder aproveitar paisagens, e ele tá sempre colocando elas realmente, tipo, cercadas de situações opressoras, né, cercadas de paisagens opressoras. Então, tem aqueles caminhões buzinando, e o carro delas é frágil, né, tipo, um carro conversível, ele é um carro que é mais, né, tá mais suscetível, né, aos ventos e às coisas, às intempéries e tal. E elas estão sempre lá, e tem aquele cara, aquele episódio, né, que se repete, né, do caminhoneiro idiota, imbecil, que também é uma caricatura, mas obviamente que deve ter muitos parecidos até hoje, né, de ficar mexendo com elas e tal, de ser ficar, enfim, sacaneando, né, na estrada, mas até a própria paisagem mesmo, assim, aquela coisa do Grand Canyon, né, daquelas montanhas e tal, é uma coisa meio opressora, né, aquelas pedras e aquele lugar inóspito e tal. Tem um momento que tem umas coisas de exploração de petróleo e elas passando no meio, umas torres de energia, assim. É bem aquela coisa da frase dita por muitas mulheres e tal, que obviamente é correta, né? Que é que elas estão resistindo, né, ao ousar fazer essa viagem, o viver, o existir é também resistir a esse ambiente que está sempre cercando elas, né? Você está sempre podando, está sempre impedindo elas de fazer o que elas querem, né? E tudo é em torno disso, assim. Então, eu acho muito legal essas escolhas que o Ridley Scott faz de cenários mesmo, né? Para elas estão sempre acuadas, o cenário está sempre tentando acuá-las, né? Assim. E são paisagens meio icônicas, assim, de faroeste, ou assim, desse imaginário da conquista da América, né? Uhum. Então tem todo um jogo assim de delas, seja de se apropriarem do gênero de faroeste, do road movie, policial e tudo mais, e também dessa imagem opressora que sempre esteve ligada com essas coisas de conquista da América, né? E qual América é essa, né? Essa América sulista, tal, esse deserto. Então tudo isso acho que funciona muito bem, né? Que no fundo, assim, o que acontece é um filme que, ao colocar protagonistas femininas, ele ter essa expectativa, né, do que é esperado para esses filmes de gênero, ele traz um frescor, mas ao mesmo tempo os clichês do gênero estão ali, né? Sim. Então ele dialoga nisso, entre manter
os clichês do gênero, mas a presença delas é o que dá um frescor. É meio como acontece ultimamente com alguns filmes como In of Age, adolescentes assim mais recentes, tipo o Com Amor Simon, o Ódio que Você Semeia, o Alice Júnior, sabe? Que são filmes normais, adolescentes de modo geral, que tem os clichês de filmes adolescentes, de filme de formação, mas quando você coloca personagens que provavelmente seriam coadjuvantes ou figurantes da maioria dos filmes desse gênero, você colocando eles no protagonismo, você já modifica, né? Modifica o que acontece. E num certo ponto, Thelma e Louise foi esse ponto de virada do que é esse filme policial, road movie, aventura, tendo protagonismo feminino. Sim. Ainda sobre essa questão, né, do cenário, eu sinto assim que é um cenário muito masculino, né, entre aspas, onde homens predominam e onde só homens devem fazer esse tipo de viagem, né, em questão da estrada, do carro e tudo mais. E aí eu acho que muito em relação a isso também vem a crítica negativa do filme, porque eu fui dar uma olhada e tem muitas pessoas que comentam que esse filme ele tem um teor de violência e vingança só por ter, sabe? Só pela violência e pela vingança. Não traz valores femininos ou não tem características femininas, né? E aí, quando eu fui ver, a maioria das pessoas que comentaram isso eram críticos homens, né? Que não conseguem perceber ou não conseguem entender um filme de road movie, né? Um filme, entre aspas, de novo, masculino, que tem a presença feminina, que tem essa inversão, sabe? Exato. Então eu acho que vai muito nessa questão, assim, de que o filme vai ter críticas negativas, porque ele é um filme que tá ali encaixado num teor ali masculino, mas que tem mulheres, sabe? Então, é isso. Não, perfeito. E eu acho, inclusive, que somando a isso que vocês falaram sobre o cenário, tem a questão da fotografia, né? Porque o começo do filme, até metade dele ali, a gente tem uma fotografia muito pautada no azul, né? Uma paleta de cor muito voltada pro azul. E o azul é aquela cor mais fria que geralmente está associada mais à monotonia, depressão, né? Então é uma cor muito mais distante, né? Assim, mostra essa característica das personagens. Da metade para frente, ele vai introduzindo mais o amarelo, o laranja, que daí já são cores mais quentes, né? Associadas geralmente à alegria, otimismo, né? Jovialidade e tal. Então a gente vê realmente nisso, até nas cores, a gente consegue ver que tem ali uma vitalidade, uma energia que vai sendo trazida, né? De dentro dessas mulheres para fora. E aí, essa questão que vocês falaram sobre ser um filme com muita característica dessa repressão e tal, é muito interessante realmente da gente observar isso por conta disso, assim, porque é uma representação justamente dessa sociedade patriarcal, machista e tal, que coloca essa figura da mulher sempre numa posição de perigo constante. E essa sensação de levar isso pro filme, da gente sentir isso, é muito interessante, sabe? De você tá assistindo o filme e aí você perceber isso, que é o tempo todo uma constante ameaça, né? Você tá sempre colocando aquelas personagens em risco, em momentos de tensão e tal. E aí eu queria até destacar também a própria cena ali do quase estupro, né? Da violência que a Thelma sofre, porque é uma cena toda muito bem construída no seu sentido narrativo. Por quê? Porque ela tá querendo se divertir, ela, né, vê o cara é todo charmosão com ela e tal, leva ela pra dançar e tudo mais. Só que daí tem um momento que ela não se sente bem, vai pro estacionamento, daí o cara começa a abusar dela. E quando a Louise chega pra defender ela, o que eu mais achei interessante foi assim, a transformação, né? Primeiro o ator, que é o cara que tá ali agredindo ela, tá agredindo a Thelma, ele vira um animal, né? Ele começa a babar e ele tá completamente descontrolado, começa a bater nela, ele se transforma num completo animal, assim. E aí, a hora que a Louise chega pra defender, o Ridley Scott faz uma escolha de não mostrar ela. Tipo, não mostrar ela chegando e falando, viu, para com isso e tal. Ele não mostra, ele foca no animal.
Por quê? Porque ele tá mostrando toda a violência. Ele não quer que você saia dessa violência que tá acontecendo. E aí, quando a Louise puxa a arma e coloca no pescoço dele, é a primeira vez que a gente vai ver a Louise enfrentando ele. E o cara é petulante, né? Por quê? Porque o mundo tá ao seu dispor, né? Não à toa, depois a garçonete vai falar isso. Eu não sei como não mataram ele antes. Até demorou pra terem matado ele, porque ele tava o tempo todo fazendo esse tipo de coisa. Ou seja, o cara era violento, era um criminoso, ele abusava das mulheres e tal, mas ele tinha o mundo ao seu dispor, ele tava familiarizado com aquilo, entendeu? Tanto que o tiro, a Louise dá o tiro depois que ele xinga ela e tal, ou seja, é como se ele tivesse, inclusive, mesmo vendo que ela estava armada, ele acha que não vai acontecer nada com ela. Ele insiste na violência, mesmo ela estando armada, porque justamente ele, né, se sente nesse poder, né, e talvez acreditando que ela não vai ter coragem de dar um tiro, né, e sei lá, e querendo terminar dando a palavra final, xingando ela e tal. E aí é interessante também pensar o que aconteceu no passado dela para ela tomar a atitude de realmente dar o tiro, né? O que ela tem de sofrimento, de trauma tal, que não aguentou e deu o tiro nele. Então acho interessante pensar nisso também. Mas assim. Você sabe que esse lance da repressão que vocês estavam falando, do cenário e tal, a própria Louise fala isso pra Thelma, né? Porque a primeira coisa que a Thelma fala é assim: vamos pra polícia, a gente explica o que aconteceu e aí a gente vai tentar sair dessa e tal. E a Louise pega e fala assim: como que a gente vai explicar isso? A gente tem um monte de gente no bar que vai falar que viu você dançando agarrada com ele, que tava pintando um clima e não sei o que e tal. Como que a gente vai explicar isso? As pessoas não vão acreditar. Então é de novo aquele lance da desvalorização da vítima, né? Da denúncia e como a gente acaba não dando voz para a vítima, porque existe todo um circuito social ali que reprime justamente isso. Então é interessante por isso também, porque além disso, né? Além da própria Louise ser uma vítima disso e daí ela ter reagido porque ela sabia, né? O que estava acontecendo, o que poderia ter acontecido, ainda tem isso. Ela também sabe que não há justiça, porque ela foi vítima disso e para ela trabalhar aquilo dentro dela é não falando sobre o assunto, é não lembrando, é não passando pelo estado que aquilo aconteceu. Então, tipo, é tudo muito reprimido, é tudo sempre muito abafado, elas não têm voz, elas não conseguem falar e tal. Então isso é muito interessante da gente ver como realmente, assim, o filme consegue trazer essa atmosfera e a gente sente justamente isso, porque tá lá, tá impresso na fotografia, tá impresso no cenário, tá impresso na fala das personagens. Então até isso que a Júlia falou, né, das críticas ao filme e tal, é isso. Eu acho que a galera não consegue ver, sentir isso, né, que o filme passa. Eu acho também que tem totalmente essa questão de não entender, né, como é que o filme funciona, até mesmo por nunca, né, um homem nunca vai estar numa posição de uma mulher e nunca vai saber como uma mulher, porque uma mulher passa, como uma mulher se sente, né, quando ela é vítima de violência. E aí eu acho muito interessante, né, essa parte do filme, porque a frase que a Louise fala, né, tipo de, não, a polícia não vai acreditar, não vão tratar a gente como doida, porque viram tu com o cara, é algo, assim, totalmente real, assim, sabe? E aí, olhando o filme, eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu não vi histórias de mulheres que aconteceram isso e as mulheres se reprimiram, não quiseram falar, não quiseram comentar sobre o assunto porque sabiam que não ia dar em nada. Então, e ainda nos anos 90, né, trazer essa questão é muito importante. E aí eu até lembro também que eu acho que até as atrizes falaram sobre como esse filme seria hoje em dia, né? Se esse filme ele existiria hoje em dia e de que forma ele existiria, se seria da mesma forma que foi nessa época. E é um exercício muito interessante de pensar, porque hoje em dia a gente ainda tem totalmente essa questão de violência contra a mulher, mas eu acredito, né, e tenho uma esperança de que as coisas estão mudando de certa forma. Mas ainda assim seria super possível uma história muito parecida, né? Sim. Porque com certeza em muitos lugares e tal, muitas mulheres vão falar, não,
ninguém vai acreditar e tal, né? Assim, essas coisas de... A gente tem casos que mesmo com vídeo e tudo mais, a coisa não foi pra frente, né? É verdade. Afinal de contas, estava usando saia, né, Nay? Daí pediu, né? Então, tem sempre essas histórias, né? Enfim... Mari Ferrer tá aí, todas essas coisas, Então realmente não dá pra dizer que não existiria assim da mesma forma que aconteceu, sabe? Hoje daria pra acontecer até um Luiz igual? Daria. Mesmo se tivesse agora vídeos, né, de segurança, né, ali do bar, mostrando coisa, ainda assim poderia ter a Louise ter sido um caso de alguém que mesmo com provas ainda não conseguiu a condenação, né, por exemplo, do seu estuprador, alguma coisa assim. De fato não dá para dizer que seria muito diferente, daria para acontecer da mesma forma que infelizmente acontece no filme. Mas a gente, como a Júlia falou, espera que a coisa tá mudando, né? Que na maioria dos casos a mentalidade tá mudando. Enfim, é isso. E você sabe que eu acho a atuação da Geena Davis nessa cena, assim, um espetáculo, né? Porque não é só, né, ela demonstrar o desespero ali e a fragilidade e tal. É justamente essas nuances de olhares, de estar surpresa, de estar assustada, né? Porque até como a gente falou no começo aqui, a Thelma é uma personagem que ela é muito inocente, né? Ela não tem essas malícias ali e tal. Então, ela precisa demonstrar isso, inclusive no momento em que um homem que tá flertando com ela se transforma num completo animal, assim. E aí ela tem uma surpresa, ela tem um choque com aquilo. E aí, quando isso acontece, você tem essas pequenas nuances ali na interpretação da Geena Davis, que é isso, assim, ela fica assustada e ela fica imobilizada com aquilo, assim, ela não tem muita reação, ela não consegue ver como sair daquela posição. E a sequência, né, também da cena é muito interessante, porque assim, logo em seguida elas pegam um carro, saem e tal, e aí a gente tem aquela cena, né, que o carro para, a Louise sai, vomita de nervoso e tal, e aí elas vão pegar um café. Porque a Luísa fala, vamos pegar um café porque eu preciso pensar. E elas vão pra uma cafeteria e quando elas param, tipo, tá à noite, tá cheio de motoqueiro, um lugar assim que continua mostrando que é um lugar inóspito, né, pra elas. E aí o Ridley Scott faz um enquadramento delas sentadas na câmera e uma das coisas que me chamou a atenção é que passam pessoas na frente da câmera. Enquanto elas estão sentadas, tem pessoas que vão passando na frente da câmera. E todas as pessoas que passam na frente da câmera são homens, né? Tem hora que é um cara um pouco mais magro, um outro mais gordo e tal, e vão passando ali na frente da câmera. E isso mostra, inclusive, essa aura, sabe? De elas estão toda hora sendo reprimidas. Elas acabaram de passar por uma violência. A Thelma tá claramente afetada, tá claramente, né, destruída ali naquele momento. E aí fica passando esse monte de homem ali e ninguém vê nada. É uma cegueira coletiva, assim. Ninguém olha. É aquela chamada falta de rede de apoio, né? Que é uma palavra que mais popularizada ultimamente, né? Mas justamente não tem a quem recorrer, né? No primeiro momento deveria ser a polícia, mas se a polícia não tem os instrumentos legais, né? Como hoje tem, né, mais do que há 31 anos atrás, as delegacias da mulher, não sei realmente como é nos Estados Unidos, mas pelo menos aqui tem as delegacias da mulher, tem um atendimento teoricamente mais especializado para atender esses casos, tal, mas de modo geral na sociedade, né, ter essa rede de apoio, tipo, alguém que vai escutar essas vítimas nesse momento. Hello? Daryl, it's me. Thelma, hello! He knows. I need more time. What? All I said was hello.
E aí deixa eu até te perguntar, Nai, porque o que você achou do personagem do Harvey Keitel? Porque ele é um policial, ele demonstra ali ter uma certa empatia, né, pela vítima, um tratamento ali com as duas, né, uma certa preocupação, mas tem momentos também que ele demonstra quase que um deboche também, né, da situação. Então, naquela cena que ele conversa com o marido da Thelma, eu achei, ok, ele é sacana, é mais um homem e tudo mais, mas aí depois, com o desenrolar, aí eu fiquei me perguntando se ali ele estava usando, digamos assim, o mesmo tipo palavreado, né, jogando o jogo do marido da Thelma para fazer ele participar ali do que ele queria, né, a ligação, manter a ligação, ou se de fato era algo presente nele. Então isso realmente me deixa em dúvida sobre o cara ali naquela parte, porque depois dá a entender que ele pelo menos tem uma leve nível de compreensão da situação em que elas foram colocadas ali, né? Que elas foram meio que jogadas naquela situação, e aí o entendimento sobre o passado da Louise e tal, então, e aquela frase final, né? Tipo, mais um, né? Agora eu não lembro exatamente como fala, mas digamos, mais uma coisa que vocês vão fazer com elas, né? Depois de tudo que aconteceu, né? No desfecho, né? Quando elas estão cercadas, então, tipo, mais uma vez vocês estão cercando, pressionando elas, então dá a entender que ele tem um nível de compreensão, mas aquela cena com o marido da Thelma me deixa em dúvida se ele jogou o jogo, né, entrou no espírito, tentou entrar na mente, né, daquele cara machista e se comportou de modo igual, ou se de fato ele deixou ali passar algo que ele realmente acreditava sobre elas ou não. É interessante, eu acho assim, independente disso, ele é o único homem que não é ridículo, né? Exatamente. Tipo assim, porque tem os policiais meio que comendo uns lanches, vendo filme, é tudo meio ridículo, né? Assim, os próprios... Ele tá vendo o filme também. Ele também tá, mas assim, todos os outros são mais ridicularizados. Sim, o próprio marido da Thelma, né? Que é uma caricatura, que pisa na pizza, umas bobagens assim. Ele é o único que o filme trata como alguém com uma certa consciência, né? Tem até o momento dele com o Brad Pitt, né? Que ele fala, pô, se você não tivesse roubado, elas não teriam entrado pra roubar lá, né? Não teriam feito um roubo, né? Se você não tivesse roubado o dinheiro delas. Então você vê que ele entende a situação que elas estão e tá tentando resolver de um jeito minimamente razoável, né? Assim, claro que ele não seria o juiz, né, do caso, mas ele provavelmente quer tentar resolver pra que a coisa não piore, né? Tipo, dá a entender que ele entende as motivações, apesar dele fazer parte desse mesmo ambiente machista e tudo mais, né? Que é a sociedade. Então, assim, ele tá inserido naquilo. Em alguns momentos a gente percebe que, tipo, ele tá envolto daquilo mesmo, né? Ele faz parte do sistema, apesar dele ter um pouquinho mais de consciência do que o resto das pessoas. Mas isso é interessante mesmo, porque não é algo também do tipo, nossa, que cara super consciente e incrível, e ele também, né, ajuda elas e tal, não. É uma coisa, tipo, só assim, sabe, ele tá um pouquinho acima da média ali nessa questão, sabe? Mas é aquilo, aquele momento que ele conversa com a Louise e tal, tipo, elas nunca não iam acreditar nele ou confiar nele, justamente porque, né, tipo, só idiota em volta, elas não vão, né, ter então, quer dizer, não adianta o cara ser um cara razoável se tá nesse meio, porque não vai dar o acolhimento que elas precisam, elas não vão acreditar, né, não vão confiar nele da mesma forma que elas não confiam em nenhum outro homem, né, incluindo até o próprio Jimmy, né, que é o namorado da Louise, né, que fala que vai mandar dinheiro e aparece lá atrás dela, né, tipo, ele não é o maior imbecil do filme, mas ele é violento, ele tá tentando entender as coisas, ele gosta dela, mas ele também tem um lado, né, tipo, que é complicado dele, né? Assim. Não, e tem esse lance de que nenhum homem é confiável, né? Porque mesmo o Jimmy, que tipo, tô te dando dinheiro e não sei o quê, a hora que a polícia vai em cima dele, ele já abre tudo. Tipo, ninguém ali é confiável, nenhum homem ali é 100% confiável, são todos, sempre você fica com uma suspeita, assim, será que esse cara vai ajudar mesmo? Será que o que ele tá falando é pra valer? Isso que a Nai falou aí sobre, será que ele
faz parte ou não faz parte, né, do negócio. Ele tava entrando ali meio no jogo do Daryl pra, né, fazer com que o cara coopere e tal. Tipo, até essa dúvida que surge é interessante por isso, porque, tipo, é verdade, a gente não sabe, porque não dá pra colocar a mão no fogo por nenhum desses caras, assim. Não mesmo. Eu gosto muito das representações dos homens nesse filme, porque eles servem muito pra levantar a personagem, né? Normalmente, né, nos filmes, são personagens femininas que servem pra levantar os personagens masculinos, né? Seja uma namorada, ou seja, sei lá, uma mãe, uma amiga. E aí nesse filme totalmente ao contrário. E daí a gente percebe o quanto esses homens ali, vendo elas, né, eles mesmos se tornam frágeis, eles mesmos se tornam, assim, entre aspas, descartáveis pra elas. Então, isso pra mim é muito genial, assim. Sim, é verdade. Não, a cena da Thelma indo até o orelhão e a Louise falando, se ele falar um negócio e você achar em algum momento que tem policial lá, que ele sabe, tal, você desliga e tal. Aí ela cata o telefone e o cara fala, ô, Thelma! Aí ela, pá! Ele sabe. Aquilo ali é demais, né? Porque mostra justamente isso que a Júlia tava falando. Tipo, o cara, ele é tão capachão que, tipo, sabe, não dá. Ele deixa muito evidente. E aí, a Thelma, que tá nesse ponto de virada dela ali, né? Que ela tá ficando, né, mais sagaz ali e tal, né? Tá descobrindo esse lance da arma e tal. Meu, ela escuta a voz do cara, já sabe. Meu, imagina que o cara vai falar oi pra mim. Jamais, né? Então, tipo, é uma coisa justamente isso, assim, tipo, cara, são todos, como o Dani falou, são todos idiotas, assim. O termo capacho é ótimo, né? Porque ele é um cara que vende tapetes, né? Então, muito bom esse termo pra ele. É verdade. Agora, eu queria falar com vocês também sobre o personagem, né, do Brad Pitt, né, que é um personagem importante, porque eu acho que a partir do final da participação dele ali, né, em interação com a Thelma, que tem esse ponto de virada pra ela, de novo fazendo essa escada aí que a Júlia falou, né, porque ele aparece, ele é um vigaristinha ali, né, ladrãozinho e tal, que tipo, tá ali, e desde o começo você também sempre fica meio desconfiado dele, um cara, né, assim, tem uns jeitos estranhos, você vê a Thelma muito inocente ainda, mas eu acho que depois que acontece tudo do jeito que acontece, e a Louise se desmancha na frente da Thelma, eu acho que ali é o momento, né, o ponto de virada que a Thelma fala assim, não, tá na hora de eu assumir minha bronca mesmo, porque eu trouxe esse cara aqui pra dentro, eu vou assumir essa responsabilidade e tal, então vamos lá que eu vou solucionar. E aí eu acho sensacional isso, porque ela que toma a atitude de fazer o assalto, e aí depois mostrar aquele monte de homem assistindo a fita do assalto, eu também acho maravilhosa essa cena, sabe? Porque mostra assim, é um monte de homem vendo uma mulher que começou a tomar atitude, que começou a ter a iniciativa ali, né? Que começou a se empoderar. E aí fica aquele monte de homem olhando para aquilo de uma forma quase que sem reação, assim, né? Eles ficam todos meio boquiabertos, mas a reação verbal vem do Daryl, né? Que fica chocado com aquilo, que já não reconhece mais aquela mulher submissa e tal. Então, tipo, o personagem do Brad Pitt, ele acaba sendo um gatilho ali pra esse desenvolvimento da Thelma, né? Sim, ele é a libertação dela, digamos, a libertação pelo prazer e pela dor, né? Pelo prazer, verdade. A libertação sexual, né, dela, né, esse descobrimento, mas ao mesmo tempo pela dor de mais uma traição, né? Que aí, né, ela, a segunda traição, digamos, a segunda facada nas costas que ela leva por acreditar, né, em uma figura masculina ali, né, nessa viagem. Então aí, mas aí nesse caso liberta ela de qualquer coisa, né? Enfim, ensina ela como fazer um assalto educadamente, né? É verdade. Ela vai repetindo, né? Então, por favor, né? Fazendo ali o assalto de maneira educada, com gentileza. Passa o dinheiro, por favor. E ela tem um talento pra isso, né, Nai? Totalmente. E ela fala, né, que descobriu o talento dela ali, né? E de fato, né, ela ali, ó, dali pra frente, até quando tem a cena em que elas são abordadas pelo policial, né?
no deserto. Então, é como ela assume o poder de reação, né? A partir dessa segunda metade do filme, é ela que assume a dianteira das ações, basicamente, assim, quase, né? Quase todas essas ações, ela que assume a dianteira frente a Louise, que antes, né, que assumia o que elas iriam fazer. E ali ela maneja de forma muito rápida o que fazer para lidar ali com o policial e elas não serem descobertas, né? Exato. Eu tenho pra mim, claro, é só uma suposição mais baseada no personagem, assim, de que o roubo que o JD, né, que é o Brad Pitt faz, é muito mais de oportunidade, né? Assim, tipo, ele, assim, eu não acho que ele foi pra se divertir, ele foi porque ele gostou dela também e tal. Só que, claro, é um ladrão, é um cara, né? Cara solto. E aí viu aquela grana lá e, pô, pra época, na época, hoje já seria uma grana boa, na época era ótima, né? Então, acho que ele viu aquela grana e falou, vou zarpar daqui com esse dinheiro. Então, assim, tem a questão dele ser o cara que faz isso, e é um último momento também de inocência da própria Thelma, né? Porque daí, se ela sabe assim, se ela tivesse falado, deixa eu pegar aqui o envelope pra ir lá, sair daqui do quarto, né, num arrobo de uma maturidade maior, talvez. Enfim, também é o último momento de acreditar, né, de ser inocente, acreditar que ele só vai ficar lá no quarto numa boa, né, assim, esperando por ela, né? E é tão emblemática essa sequência, né, que logo depois do assalto ela fala que agora ela tá acordada, né, agora que ela nunca esteve tão acordada na vida dela, tanto que ela pergunta pra Louise se a Louise também estava acordada e tudo mais, né, quando elas estão ali andando de carro de noite. E é muito forte, assim, porque ela sai de uma, como a gente falou, de uma personagem muito ingênua pra uma personagem que tem uma imposição, que se impõe no mundo, que experimentou uma liberdade que ela não vai, que ela nunca teve acesso. Então por isso também é tão difícil, né, depois ela voltar, elas quererem, né, ou sei lá, elas pensarem em se render, porque não existe mais esse passado, não existe mais esse antes, porque ela já experimentou essa liberdade, então não tem como voltar mesmo. É isso aí. Até uma coisa, um comentário... não, dois, assim. Um que eu acho que é interessante de citar, que é o do lado do cara do caminhão, né? Eu acho que tem a situação do caminhão e do cara fumando maconha na estrada, são duas situações que tem essa coisa da comédia, assim, e quase do absurdo, né? Tipo, elas cruzarem com o mesmo cara várias vezes, por mais que elas estivessem nessas estradinhas vicinais, tentando, né, fugir mesmo, assim, pra não aparecer nas estradas principais. É meio... Eu lembro que eu até pensei, nossa, não é meio forçado, mas faz sentido, né? Pro que querem mostrar, faz sentido também de mostrar esse cara, né, um homem ridículo e tal. No caso lá do policial no porta-mala e chega o cara fumando maconha, uma coisa bem clichê, né? Eu também pensei nisso. Nossa, é meio... Tipo, o cara tá andando de bicicleta, né? Tipo, atleta, esportista, fumando um baseadão, assim, mas ao mesmo tempo também é uma coisa meio da comédia, né, essa graça aí, mas também com quase como uma dose a mais de crítica ao policial, né, à força policial, né, que é que também um homem sendo machista e tal, né, opressor em relação às mulheres, e também recebendo uma pequena vingança aí de um outro grupo de pessoas que a polícia oprime tanto, né? Exato. Um homem negro tirando um sarro lá, é uma coisa quase com um sketch rápido. Assim. Yeah, we think you have really bad manners. Yeah, where did you get off behaving like that with women you didn't even know? Huh? Huh? How'd you feel if somebody did that to your mother? Or your sister? Or your wife? Huh? What are you talking about? You know good and damn well what I'm talking about. I mean, really? That business with your tongue? What is that? That is disgusting. And oh my God, that other shit pointing to your lap. I mean, what is that supposed to mean exactly, huh? I mean, does that mean pull over? I want to show you what a big fat slob I am? Yeah, or does that mean suck my dick? You women crazy. You got that right. We think you should apologize. I ain't apologizing for shit. You say you're sorry. Fuck that!
lembrei de uma cena que também me chamou a atenção, que é um momento, não sei se vocês lembram, aquele momento em que elas estão ali, né, tipo num posto, no meio do deserto, e daí elas estão ali, né, passando, tem um barril com água ali, daí elas estão se molhando ali e tal, e estão conversando, acabou de acontecer o assalto e tudo mais, e aí tem um momento que eu achei muito interessante, assim, um take também muito rápido, porque elas estão conversando ali sobre as consequências, né? As consequências do que aconteceu. Então elas ficam assim, pô, a gente podia ir lá e falar que foi legítima defesa. Daí a Louise fala, não, mas a gente caiu fora. Então se a gente caiu fora não tem como falar isso. Daí a Thelma fica, não, mas pô, a gente tem que ir lá, porque ele me estuprou. Então a gente podia falar isso, porque daí tem uma forma. Não, mas não tem como provar, elas estão discutindo isso. Aí elas entram no assunto do roubo, né, também. Não tem roubo justificável e tal. Elas ficam conversando sobre isso. Aí as duas entram dentro do carro e o diálogo meio que acaba até numa piadinha ali, porque a Louise pega e fala pra Thelma assim, ela fala, não existe roubo justificável, porque a Thelma tá falando, qualquer coisa a gente faz outro assalto, né, pra conseguir dinheiro, e a Louise fala, não existe assalto justificável. Aí a Thelma olha pra trás, vê um chapéu e fala assim, de onde você pegou esse chapéu aqui? Daí a Louise fala, roubei, né? Então, tipo, é uma piadinha. Só que logo depois dessa cena, que é a cena que eu falei que me chamava a atenção, elas estão saindo com o carro, tipo, acaba essa cena, elas estão saindo com o carro, a Louise freia porque passa uma moto. Não sei se vocês lembram disso, eu achei isso muito curioso. Passa uma moto nessa estrada vazia, que não tem ninguém, a Louise tem que frear um pouco mais forte, porque senão ela bateria na moto. E aí a moto passa, e eu achei interessante, porque o Ridley Scott, ele faz 2 takes, ele faz um take que é quase um contra-plongé, né? Ele coloca a câmera lá embaixo, você vê a moto passando, e aí ele faz um corte, e aí depois você vê aquela estrada e a moto indo embora. E aí depois eu fiquei pensando nessa cena, eu falei, caraca, o que é isso, né? Por que ele fez isso? Porque depois a gente vê a Thelma e a Louise pegando a mesma estrada e indo embora e tal. E ali pra mim é quase que o último obstáculo, sabe? Um símbolo de um último obstáculo, assim, que é justamente essa figura do homem voraz, né? Do homem que não abre mão dos seus privilégios e tal, e que tá sempre pensando muito nele, e ele vira um obstáculo. Então, assim, a Louise, ela precisa frear pra não acertar esse cara. A Louise, ela precisa se conter. E ali é quase que uma última contenção, assim, sabe? A última coisa que elas estão fazendo. Porque a partir daquele momento, que daí inicia basicamente o terceiro ato ali, a gente tem uma sequência de cenas da Louise e da Thelma, que essas cenas muito de libertação, assim, né? Elas dirigindo à noite e conversando. A Louise depois para no deserto para ficar olhando, né? Aquele pôr do sol lá que a gente comentou aqui. Então elas estão num momento, assim, muito de libertação, né? De estar se descobrindo, de estar se entendendo e tal. E aí depois acaba também com aquela cena do policial, que ali a gente já vê que toda libertação teve um caminho natural, que é essa de tomar atitude, né? Então, assim, além de tudo, agora elas estão prontas para tomar atitude, para ser donas da sua vida, de não estar mais presas, né, nessas correntes sociais ali, né, que tanto prenderam elas e tal. Então, assim, a gente vê uma Thelma e uma Louise, depois no terceiro ato, totalmente já modificadas, totalmente diferentes e tal. E eu acho que essa cena da moto é quase isso, é quase esse respiro, porque a gente vai ter essas consequências. É o policial, depois elas explodem o caminhão e tal, e aí finalmente culmina na cena, que eu acho que é a cena do filme, né, que ficou pros anais do cinema e tal, que é elas indo em direção ao precipício ali, né, e se jogando com o carro, que daí é a cena de libertação total, né? Quase de que eu decido para onde eu vou, como eu vou, o que eu faço da minha vida, e não é mais esse monte de homem que estão todos parados assistindo, incrédulos ali, porque eles percebem que eles não têm mais como controlar essas duas mulheres. Então acho que tudo isso é uma consequência. E é muito bacana de você ver essa evolução, né? Vocês que gostam de cinema, estudam cinema, vocês gostam dessa última cena, Thelma e Louise pulando no precipício? Eu acho que é uma cena
muito especial, assim, tanto pro cinema, né, e tanto para essa questão que a gente vem falando ao longo do episódio em relação à mulher, né, a liberdade feminina. E é totalmente uma analogia à liberdade feminina, tanto que eu não encaro, assim, como muita gente comentou, né, que era uma cena que se tratava de suicídio, que romantizava o suicídio, mas eu encaro totalmente como uma liberdade feminina, porque elas acabam voando, né? A cena congela ali, quando elas estão com o carro no ar, a cena congela e acaba. Então elas estão realmente voando em busca, né, ou totalmente alcançando essa liberdade, enquanto a gente tem ali vários homens apenas assistindo, né, e aí fazendo essa questão, porque de certa forma eles encurralaram elas. O patriarcado, né, então é uma analogia até, né, o quanto o patriarcado consegue encurralar as mulheres e consegue colocar elas em caixinhas, né, então elas irem reto, assim, sem olhar pra trás, é realmente um salto pra liberdade, pelo menos é como eu encaro. Eu tenho uma visão que acho que complementa também, porque eu tava comentando até um tempo atrás sobre a questão dos cenários opressores, né? Tudo é muito opressor e tal. Eu acho que o Grand Canyon é muito isso, né? Tipo, é aquela ideia de umas montanhas ou aquelas coisas, as rochas todas cercando, né? Todo o canyon, né? Os caminhos e tal. Querendo ou não, também é uma forma delas serem opressoras com aquilo que está sendo opressor, né? Se atacarem, né? Elas vão se misturar aquele cenário opressor, aquele cenário que tá sendo duro com elas, né? Então acho que também é uma forma, mais ou menos quando alguém, sabe, aquela coisa tipo, alguém vem te bater e você, em vez de tentar se defender, você meio que vai para cima, você causa esse choque, assim. Eu acho que tem essa leitura também, mas claro, e é maravilhoso a decisão, né, assim, porque eles filmaram, parece que o carro caindo e tal, e depois que decidiram que não precisava, né, chegar nesse ponto. Você finalizar o filme naquela cena, né, do carro no meio no ar, é muito mais, traz essa ideia da libertação, né, da decisão e tal, né. Sim, porque eu acho que ao mesmo tempo que é meio inevitável, tem uma certa frustração que tem ali, né? Se você tá acompanhando, você tá torcendo ali pelos heróis do filme, né? Mesmo que sejam anti-heróis ou não, mas ali no caso são as heroínas, tá desejando o melhor para os protagonistas. De modo geral, sempre é assim, filme, né? E aí quando acontece uma frustração desses protagonistas serem pegos, não conseguirem escapar, sempre rola uma frustração. Mas ali, aquela saída justamente do corte no momento exato é dá essa saída poética da libertação. Como, né, tipo, elas não conseguiram escapar daquele cerco, mas elas escaparam de modo poético, né? Escaparam como a Júlia falou, escaparam do patriarcado de modo poético. Então, acho que o corte ali é essencial para ter essa dualidade de sentimentos no público, assim. Porque se realmente deixassem pro cara mostrar o carro cair e tudo mais, a questão da frustração, o peso da morte dela seria muito maior do que essa imagem libertadora que é o carro voando no ar. Não tem nem como. Duas coisinhas muito simples e bobas, assim, mas eu acho que é pra pontuar, assim. Primeiro que elas fazem uma selfie antes da selfie, né? Sim. E é muito bonita a cena da foto voando, né, antes delas. Ou seja, a marca delas elas deixaram uma memória e tal, acho muito bonito isso. Coisa breve, mas que tem. E uma outra coisa que daí é uma crítica não só a esse filme, mas a muitos filmes americanos que que tem esse espírito, né? Que é assim, gente, o México também não é uma terra sem lei, né? Tipo, sei lá o que eles acham que é o México, né? Porque sempre assim, eu vou para o México e tudo vai se resolver. Como assim, né? Tipo, no México não tem policial, no México não tem nada e tal. Então é muito interessante, né? Como os americanos sempre têm essas ideias, né? Eu lembro acho que no Breaking Bad, que falavam de fugir pro Belize,
Porque o Belize eu acho que é um dos únicos países na América Central que fala inglês, né? Então acho que pra eles é mais fácil também, o Belize faz mais sentido. Esse lance do México é puro suco de anos 90, né? É, também, mas assim, claro, faz sentido, tipo assim, é o único país que dá pra eles escaparem, ok, faz sentido. Mas eu acho que é muito louco essa ideia que se tem, né, de que, tipo, saiu dos Estados Unidos e né, claro, no Canadá não dá, é muito longe e tal, mas saiu dos Estados Unidos e tá no México, você vai se livrar de tudo, né, e não é bem assim, claro, né, tipo, mas eu acho engraçado esses conceitos, assim. Né? É que nem Brasil como rota de fuga, né? Pros ladrões, assim, sempre rolava bastante, né? Bonequinha de luxo mesmo, eu adoro bonequinha de luxo, mas pra onde vai fugir? Onde eles querem fugir? Pro Brasil. Sim. É os clichês que eles têm com essas visões deturpadas, assim. E aqui também tem um pouco dessa com o Paraguai, né? Às vezes até com o Uruguai, né? Tipo assim, cruzou a fronteira, você tá tudo certo, né? Enfim. Mas é engraçado, eu acho, pra pensar nessas coisas. Eu só queria também fazer um comentário rapidinho. Pode fazer. Sobre, eu não sei, acho que vocês já viram falar provavelmente do teste de Bechdel, se vocês já falando errado, me perdoem. Que é aquele teste que os filmes fazem, que no caso, né, fazem pra saber se o filme tem protagonismo feminino, né, tem presença feminina. E é uma forma de questionar também, contestar e cobrar que essa presença feminina existem, né, nos filmes, porque a gente sabe que é bem complicado. Então, o Thelma e Louise, ele passou nesse teste, né, porque são 3 perguntas muito fáceis de responder, que normalmente os filmes não conseguem responder, que seria se o filme tem 2 ou mais protagonistas com nomes, se elas conversam entre si, e se o assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a romances. Então, é legal saber que Thelma e Louise passou nesse teste. Olha que demais, bom saber. Elas gabaritaram o teste. E a própria Geena Davis trabalha muito com isso, né, no ativismo dela, né, de incentivar, né, a produção de filmes, né, com protagonismo feminino, de analisar os roteiros, se eles estão indo para um caminho, né, muito de ter só homens e tal, e tentar corrigir e tal. Ela trabalha muito focada nisso e muito por conta do Thelma e Louise, né? Sim. O Geena Davis Institute foi fundado em 2004, eu acabei de checar aqui, que é justamente esse trabalho que ela faz, justamente para divulgar a presença feminina na mídia, né? Perfeito, é isso mesmo. Acho sensacional isso, né? Tipo, além de tudo, Thelma e Louise conseguiu uma marca fora do cinema em si, né? No âmbito do mercado também, né? Mesmo que demorando, mesmo que muita gente falando, nossa, depois de tanto tempo, pouca coisa mudou e tal, né? Porque as coisas demoram pra mudar. Mas é isso, ele foi um marco muito importante pra essas mudanças. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas pra você, ouvinte, né? Pra você curtir melhor a sua semana. Já temos esse plano detalhe macro aqui, que é corra pra assistir no Prime Video ou em outro lugar aí que você queira. Thelma e Louise, né? Um filme que é praticamente atemporal, né? Você assiste o filme e cara, ele ainda é muito atual, é muito bom ainda, é incrível esse filme. Então, já fica essa primeira dica aí. Mas Dani, vamos começar com você. O que você trouxe de bom aí, de plano detalhe pra gente? Vamos lá, vou dar uma dica rápida e simples, assim, mas já que o assunto é filmes protagonizados por mulheres e tal, tem um recente que a gente viu, gostou e gravou um podcast aqui, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? E eu queria indicar, na verdade, um outro podcast sobre esse filme, apesar do nosso ser maravilhoso, e você deve ouvir o nosso também, mas eu queria indicar porque foi muito legal, que é o Enquadrando, né? Por quê? Porque o Gabriel Gaspar, né, que faz os vídeos no YouTube e tem podcast, ele fez meio que uma campanha, assim, né? Falou, gente, por favor, coloquem a hashtag pra convencer o pessoal de fazer sobre esse filme. Aí eu coloquei no Twitter na época, assim, e eles fizeram um episódio do podcast deles, né, do Enquadrando, sobre o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E ficou muito interessante. Claro, eles comentam muita coisa do filme, falam de outros pontos que, né, é claro, pessoas vão falar de pontos diferentes e tal, muito bacana e tal, mas no final ele fica super emotivo, sabe, assim, todo mundo se emociona, e aí eles falam de coisas pessoais deles, assim, e deixou o podcast mais
sabe assim, mais diferente mesmo e muito, muito emotivo, muito carregado, sabe, de emoção, assim, porque eu acho muito legal isso, quando você tá falando do filme e ele traz coisas, a pessoa fala de coisas, às vezes, que tocam questões pessoais e tal. Então eu queria indicar esse podcast pra quem também viu Tudo em Todo Lugar, gostou e tal. Eles, né, a galera lá discute o filme também, e ele ficou bem emocionante, assim, ficou bacana, bem bacana de ouvir. Boa, tá aí. Então, podcast é sempre bom de indicar. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então se você não pegou alguma coisa, vai lá, vai ter lá o link, é só você clicar, você vai ser direcionado pra tudo que a gente tá falando aqui. Júlia, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí, nesse plano detalhe? Então, eu vou indicar o tema de estudo do meu TCC, porque eu vou me formar logo aí, tu faz o final do TCC, que é o filme, né, no caso o documentário A Batalha do Chile, do Patricio Guzmán, que é um documentário que trata do golpe militar que o Chile sofreu em 73, e aí como aconteceu esse golpe, como a população também, o povo, né, se reuniu para ir contra o golpe, e é um documentário muito interessante, porque ele é dividido em 3 partes, e cada parte conta um pedacinho do que aconteceu, e é interessante também, porque o Patricio Guzmán estava ali presente na época, então ele tem bastante fatos ali, é um pouco bem jornalístico, então por isso que eu estou fazendo com o meu TCC, né, porque ele tem bastante teor jornalístico, então quem gostar de documentários, quem gostar de política, quem gostar de jornalismo, fica aí a dica. Que legal! E aí, livre, acabou daí, Júlia? Você tá livre de TCC? Estou livre, sim. Olha, estou aqui super ansiosa, mas estou bem feliz de fazer esse TCC. E mais uma coisa, tá disponível no YouTube, esqueci de comentar isso. Ah, boa, legal. Boa. Caraca, que demais, olha aí, vou até colocar aqui na minha listinha pra eu ver também. Muito bom. Nai, e você? Fazia tempo que você não vinha aqui, tem lista grande aí pra nós hoje, Nai? Não, acabou dando certo. Primeiro, antes de tudo, Júlia, boa sorte no TCC. Sei que esse momento é muito especial. Obrigada. Esse momento é muito especial. Você já prepara, assim, quando você terminar, seu ritual de libertação do TCC, que isso é mágico. É um momento mágico, mas vai passar e vai valer a pena, pode ter certeza. Mas então, Rafa, acabou, assim, que quando eu participei de 2 podcasts do Cinemação durante a quarentena, mas os 2 não tiveram plano de detalhe, né, que foi a participação especial da mostra, né, que eu depoimei todas as dicas, e o Nunca Raramente, às vezes, sempre, como ele era um episódio especial, né, do Telecine, não teve plano de detalhe, eu acho. Não tenho certeza. Não, tenho certeza, é isso mesmo. Então, eu não falei do álbum que eu acho que eu mais consumi nesse período, mas eu acho que tinha que ser, assim, calhar, deu certo de ser num podcast sobre Thelma e Louise, a gente falando sobre mulheres na indústria, no caso do cinema, e aí, por isso, minha dica vai pro Woman in Music Part 3, que é o 3º álbum da banda Haim, que eu já cheguei a comentar, acho que dei uma dica de videoclipe num que a gente estava falando sobre o PTA, Paul Thomas Anderson, porque ele tem dirigido alguns videoclipes, né, delas já, né, é um grupo de 3 irmãs judias californianas, que ele tem feito alguns videoclipes desde o 2º álbum, e aí agora fez também desse 3º, e com elas fez o Licorice Pizza, né, que estreou aqui no início do ano. E, enfim, esse álbum de 2020, ele é muito bom. Eu sou meio suspeita, porque eu adoro mesmo elas. Mas ele, de fato, eu acho o melhor álbum de 2020. Ele é muito importante para falar, assim, seja sobre essa presença feminina, como a Danielle, que fala... Todas as 3 falam sobre questões de saúde mental também, e como elas misturam sonoridades ali, seja dos anos 90, né, justamente dos anos 90, e coisas assim, para falar de Los Angeles, tudo, então tudo se mistura e funciona muito bem. Enfim, eu acho que é um álbum muito bom, espero um dia conseguir comprá-lo fisicamente. Olha que demais! Porque anda meio difícil, né, porque o vinil é muito caro, mas ele realmente é um álbum muito bom. E já que passou todo esse tempo, indicarei também uma indicação dupla do álbum o meu álbum preferido de 2020,
2021, que aí também é de outra mulher, que é da Little Sims, é uma rapper britânica, e ela fez o Sometimes I Might Be Introvert, que é outro álbum que fala sobre saúde mental e empoderamento feminino, e nesse caso negro também. E, enfim, esse é um álbum já que é mais difícil, acho que de conhecer, porque é diferente da Haim, que foi indicado ao Grammy. Esse, infelizmente, não foi, porque grime hip hop britânico, infelizmente, não ganha tanto espaço, né, no mainstream, nos Estados Unidos, tudo mais, mas de fato esse também é um outro álbum muito bom. Ela trabalha várias sonoridades, trabalha soul, tem uma orquestração quase próxima de um filme James Bond 007 e tudo isso com hip hop, e ela falando desses temas. Então esses 2 álbuns eu recomendo muito. Que demais, pô, demais, hein, Nai? E é só pro cinéfilo aí de plantão, quando a Nai tá falando da banda Haim, né, ela tá falando lá que tem a Alana Haim, que é a protagonista de Licorice Pizza. Exatamente. Você não fez a conexão, né? Ela é a caçula das 3 irmãs, né? A Danielle, que é a vocalista principal, aparece ali, e a Ashe, a mais velha, também aparece ali na história, como coadjuvantes, justamente como irmãs delas. E os pais também aparecem, né, no filme, no Licorice Pizza, enfim. E justamente acho que são 2 álbuns que trabalham essas questões cinematográficas de modo diferente, assim. O Sometimes Might Be Introvert, como eu disse, tem essa orquestração quase próxima de uma trilha sonora do James Bond, e o Woman in Music tem uma coisa que me lembra muito, tanto o Licorice Pizza quanto Era Uma Vez em Hollywood, de ter uma paisagem sonora que te transporta para Los Angeles. Então tem todo um modo assim, porque tem os barulhos, tem como se barulhos de restaurante, assim, no meio da música, sabe? Então tudo isso, de um certo modo, para mim que estava em quarentena, acho que além de eu gostar da música, todos esses detalhes, essas camadas foram, sabe, tipo, foram um aconchego nesse momento. Então por isso que eu gosto muito desse álbum. Cara, olha, animal. Já tô colocando aqui no meu Spotify aqui pra eu ouvir. Eu adoro esses álbuns assim. Demais. Bom, pegando essa onda aqui que a Nai trouxe de música, e eu acho que isso é muito bacana, né? Tem tudo a ver aqui com o trabalho que a gente faz nessas artes sensíveis e tal. Bom, eu assisti recentemente uma entrevista que a Lineker deu lá no Podpah, e vou deixar aqui o link pra vocês irem ouvir, porque a Lineker é maravilhosa, assim. Eu sou apaixonado pela Lineker, uma artista brasileira incrível, talentosa, tem um som maravilhoso, assim. E o papo dela lá no Podpah foi um papo tão gostoso de ouvir, sabe? Foi um papo solto. Ela falou sobre carreira, falou sobre a história dela, falou sobre a perspectiva dela, né? O que ela tá querendo fazer e tal. Então, um papo muito legal mesmo, assim. Então, vale a pena, pra quem não conhece a Lineker, eu acho que essa é uma boa porta de entrada, assim. Foi o primeiro podcast que a Lineker fez, foi indo lá no Podpah. Ela não costuma participar, e é muito legal você ver, tipo, esses artistas, né, que são mais independentes e tal, estarem construindo uma carreira toda voltada, né, pra essa cultura negra e, assim, muito poética, né. Ela falou também sobre a relação dela com o Djavan e tal. Então, nossa, é um papo super bacana, assim. Eu adorei o papo dela lá no Podpah. Fica esse meu primeiro plano detalhe. E meu segundo plano detalhe, aí uma coisa aqui um pouco mais cinéfila, né, pra você que gosta e tal, é a série The Offer, a série que conta a história dos bastidores do Poderoso Chefão, o filme 1, né, a parte 1. É a série com Miles Teller, né, ele faz lá o papel do Al Ruddy, que foi o produtor. Entregaram essa bucha pra ele tava começando na carreira e tal, e conseguiu fazer um trabalho maravilhoso. Eu gosto da série, tem alguns probleminhas com ela, assim, porque eu acho que ela às vezes pesa a mão demais, tem um lance lá com máfia também, que eu acho que ela pesa a mão demais e tal, mas assim, é uma série muito bem feita e tem muita coisa bacana que realmente aconteceu, assim, durante as gravações do filme. Então é legal você ver, tipo, uma representação daquilo que a gente sabe de histórias,
boas, né? Então é legal você ir lá e assistir e falar, cara, olha que legal como é que era, né? Então isso é bacana mesmo. Então vai lá, dá uma chance. O The Offer está no Paramount Plus. Inclusive, isso é uma das curiosidades da série, porque é uma série da Paramount, feita pela Paramount e está no streaming da Paramount. Então, o que não falta é logo da Paramount durante a série, sabe? Eles falando da Paramount durante a série. Então, assim, é da Paramount pra Paramount, da Paramount, sobre a Paramount, tudo da Paramount. Então, é um aviso também pra ficar. Mas a série vale a pena. É uma história, tem muita coisa real ali que aconteceu. Acho que vale a pena pra quem quiser correr lá e assistir, saber um pouco mais do Poderoso Chefão. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 471, batemos esse papo sensacional aqui sobre Thelma e Louise. Que papo delicioso. E eu falei pro Dani no começo, quando a gente confirmou, né, que a Júlia vinha participar, que a Nayara vinha participar, eu falei pro Dani, a gente não poderia fazer esse podcast sem essas duas, porque senão não ia ser a mesma coisa. Não, e se for só homem falando desse filme aí, pelo amor de Deus. Não, né? Pelo amor de Deus, pois é, não ia dar. Então, eu só tenho que agradecer aqui, com todo o coração, com toda a alegria, vocês terem vindo conversar com a gente. Ju, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. A gente adora ter você aqui. Já fica também o detalhe, né? Não é a primeira participação da Júlia aqui, ela já esteve aqui outras vezes. Vai voltar, com certeza. E eu só tenho que te agradecer. Então diz pra gente, pra quem quiser acompanhar seu trabalho, acompanhar aquele tweet lá de terminei meu TCC, onde que te encontro também nas redes sociais. Muito bom. Enfim, eu tenho só também a agradecer pelo convite, é sempre uma honra estar aqui falando com vocês. Eu lembro até hoje, primeira vez que participei do podcast, então sempre é muito legal. E, enfim, se quem quiser me seguir nas redes sociais é @jujubsbart, B-A-R-T-H, no Twitter, no Instagram. Por lá eu comento tudo que me dá na telha de filmes, séries, também compartilho os meus textos que eu faço no Fidedigno. E também, né, mais uma vez, aí ressaltar o Fidedigno, que é a minha casinha, que é onde a gente faz vários conteúdos legais, inclusive bastante coisa no YouTube, gente. Então, quem quiser dar uma olhada lá no YouTube, pode ir lá que vai ter bastante conteúdo massa. Boa, boa. Fica aí esse convite, então. E também temos que agradecer aqui nossa querida Nayara, já esteve aqui com a gente várias vezes também. Nay, muito obrigado de novo pela sua participação, por doar seu tempo, vir aqui. A gente adora ter você aqui. Que bom, né, que deu tempo de você se recuperar aí, que a Nay tava com covidinho, né, básico. Conseguiu se recuperar. Nay, muito obrigado, a gente adora ter você aqui, espero que você volte também o mais rápido possível e faz seu convite também, Nay, onde que as pessoas te acham? Eu agradeço novamente o convite, né, por vocês terem insistido, não terem desistido de mim, porque não deu certo das outras vezes. Eu falei, não, dessa vez nem é convite, não vai dar certinho. Mas minha voz aguentou até, viu? Achei que não ia rolar, mas aguentou. Tô melhor do que eu esperava. É isso, e agradeço chupa também Covid. Sai, né? E agradeço também por ter conhecido a Júlia virtualmente agora. Eu que agradeço. Aí, assim, quem quiser me acompanhar, eu tuito às vezes na @Nay com Y, _Renault. E por enquanto de rede social é a única que tá mais ativa, mais ou menos. E aí, quem sabe, voltando com um site, eu volto também com Letterboxd, tal, essas coisas, e enfim. Mas eu tô por aí. Legal. Eu tô produzindo, só não ando falando muito, mas é. Tá, melhor coisa, você tá sã, é isso. Mas eu ainda acredito no... Eu gosto do Twitter, do velho Twitter. Ele anda meio estranho, mas eu ainda gosto do Twitter. É o que me faz manter lá. É isso. Boa. Então sigam a Nay lá, vai ter muita coisa bacana aí por vir. E Dani, obrigado também pela sua participação aqui, um podcast sensacional sobre Thelma e Louise. Eu que agradeço, muito bom ter gravado. Brigadão, Nay, pela participação. Brigadão, Ju, foi super legal, assim.
enfim, e para todo mundo que tá ouvindo, espero que vocês gostem, comentem depois, né? A gente, inclusive, o Thelma e Louise fez 30 anos ano passado, mas a gente é diferente, então a gente tá comemorando os 31 anos do filme, tá tudo bem também, né? Que bom. E é isso, pra todo mundo que tá ouvindo, lembre-se, assim, se for cometer um assalto à mão armada, seja gentil, né? Ela pode ser uma experiência não totalmente ruim, né? Inclusive, acho que eu fui assaltado pelo Brad Pitt de Itu quando eu fui assaltado, porque quando eu fui assaltado ele foi gente boa. E é isso. Até ele era gato? Infelizmente não. Ele não mudou, ele só mudou sua vida de um jeito, não tanto assim que nem o Brad Pitt pra Thelma. Exatamente. Foi só assim uma coisa de tipo assim, olha, foi assaltado, mas ele falou assim, só me passa isso e tá tudo certo, tá tudo bem. Então tá ótimo. Bom, muito bom. O podcast Cinemação 471 fica por aqui, a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.